Bom dia, caros juniores! A paz do Senhor Jesus Cristo para você e a sua família. Que o seu dia seja abençoado, que a tua família seja uma bênção aí nas mãos de Deus. Por quê? Porque hoje é domingo, o dia de nós estudarmos a lição, a palavra de Deus, a revista dos juniores. Hoje a nossa lição é a lição número 13 dessa revista, a última lição do trimestre, desse trimestre que está finalizando. Mas calma, não chorem. Não precisa chorar. Por quê? Porque nós vamos começar uma nova lição, né? Novas lições a partir do domingo que vem. Hoje é a nossa última lição, que fala sobre Mica e o levita em sua casa. Olha só que lição, calma, prepara o seu coração, a nossa lição está muito legal, ok? Você vai gostar muito, eu tenho certeza disso. Nós estamos finalizando uma série de lições que nós estudamos sobre o livro de Juízes. Hoje é a lição número 13. E hoje é o dia 25 de setembro, olha só, nós vamos começar a partir do domingo que vem, né, em outubro, uma nova lição, uma nova revista. Olha, meu nome é Abraão, para quem não conhece, para quem não me conhece. Essa é a classe dos juniores. Eu gostaria de começar também dando boas-vindas para todos os nossos visitantes, nossos queridos irmãos que estão aqui conosco. Assista os nossos outros vídeos. Nós temos muitos outros vídeos aqui no canal Marcas do Evangelho, vídeos edificantes para a glória de Deus. Essa é a nossa última aula, a lição número 13. Nós vamos começar a nossa lição pedindo para você deixar o like aí no vídeo, deixar um comentário, compartilhar com mais 100 pessoas aí da sua lista de amigos. Eu acredito que você deve ter muito mais que 100 amigos, né? Não tem? Procura aí outras pessoas então, se não fossem seus amigos, seus colegas da escola. Olha, eu faço esse desafio, hein? Compartilhe com 100 pessoas este vídeo. Vamos começar a nossa aula agora. Eu gostaria de convidar um de vocês para a nossa aula começar com a oração, o nosso livreto de oração. Um de vocês faça a oração aí do nosso livreto de oração. A paz do Senhor. Eu sou Davi Oliveira e vim ler mais um dia do livreto de oração. Vamos lá? Leia o Salmo 25:17. Minhas dificuldades aumentaram, livra-me de todos os problemas. Alguma coisa está deixando você triste? Jesus o ama, Ele quer ajudá-lo. Orando os Salmos. Senhor, como é bom saber que pode me ajudar em qualquer situação. Querido Deus, ajude-me a resolver meus problemas e traga alegria ao meu coração. Orando pelas crianças de Filipinas. Aguarde os professores que viajam a cada 2 meses para encontrar os alunos e os ensinar a ler. Que as crianças possam conhecer a Bíblia e toda a vida de Cristo. Amém. Tchau, juniores! Que bênção, glória a Deus! Agora eu também gostaria de convidar para um de vocês estarem fazendo a nossa leitura, né, do texto áureo. Na verdade, eu vou pedir para 2 de vocês estarem fazendo a nossa leitura do texto áureo. Amém. Vamos memorizando. Dai-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmo 119:66. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmos 119:66. Que bênção, glória a Deus! Agora eu vou pedir também, nossa, hoje eu tô só pedindo para os irmãos. Eu vou pedir para um de vocês estarem explicando o nosso texto do texto áureo de hoje. A paz do Senhor, juniores. Hoje eu vim aqui para comentar o texto de Salmos. Davi deixa claro que pela palavra de Deus conseguimos seguir o seu caminho. Isso faz com que nós não sejamos guiados pelo pecado. O Espírito Santo de Deus concede a todos os que creem na sua palavra domínio próprio. Busque estar cheio da presença de Deus. Tchau, juniores! Que bênção, né? Glória a Deus pelos nossos amigos juniores que participaram da nossa aula de hoje. Olha que bênção, que alegria para mim é ver vocês estarem participando aqui da nossa aula. E juniores, vocês perceberam quem são os alunos que participaram hoje da nossa hora do versículo, do nosso momento de oração? E teve uma pessoa ainda, que foi a Ana, que também participou explicando sobre o versículo.
Vocês perceberam? Foi o Davi Oliveira, a Ana, o Rian e também teve o Arthur. Nossos 4 jovens juniores, né? Nossos juniores que hoje não estarão permanecendo mais no grupo dos juniores. Oh, que tristeza. Por quê? Porque cresceram! E sim, hoje estarão indo para uma nova fase da sua vida. Estarão indo para o grupo dos pré-adolescentes. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Que alegria, né? Por quê? Porque eles estão crescendo. É uma tristeza porque não serão mais juniores, mas eles estarão indo para uma nova fase da vida. Então, para mim é uma grande alegria. Que Deus continue abençoando vocês. Continue na aula, calma, vocês ainda são juniores. Essa é a última aula deles aqui na classe dos juniores. Então, vamos nos despedir deles, ok? Próxima aula, pré-adolescentes. E vocês viram, né? Eles falaram aí o nosso textuário de hoje. Olha qual é. Vamos repetir aqui, ó. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmos 119, Salmo 119, versículo 66. Olha só que maravilha. Dá-me sabedoria e conhecimento. Vocês sabem, nós estamos estudando sobre o livro de Juízes, o período tenebroso da história do povo de Deus. Era um momento muito complicado. Inclusive, vamos lá, quero a participação de vocês. Quero a participação de vocês agora. Vocês se lembram quais foram os juízes que marcaram, né? Tiveram vários, mas uns dos principais. Vou propor um desafio. Vai ganhar um parabéns aqueles que responderem, olha lá, corretamente, quais são esses juízes em ordem que está aparecendo aí na tela. Já estão preparados? Olha, eu vou colocar aqui na tela, vai aparecer aí na tela, e vocês vão ter que colocar qual é esse juiz, ok? Primeiro juiz, está aparecendo aí. Está aparecendo aí, em algum local da tela. Quem é esse juiz? Ou juíza? Quem é? Agora esse daqui. Conseguiram acertar o primeiro e esse segundo? Quem será que é, hein? Tan, tan, tan. E agora este daqui. Quem será que é esse juiz ou juíza? Hein? Mistério misterioso. Será que os juniores conseguiram decifrar? E agora esse daqui. Quem será que é esse juiz? Qual é o nome dele? Você sabe? Então coloque aí nos comentários. E por último, para encerrar, esse último. Quem é esse último? Será que conseguiram acertar todos? Será que já alguém colocou ali? Olha, o primeiro que acertar vai ganhar o prêmio, hein? Vai ganhar um prêmio. Qual é o prêmio? Talvez seja só um parabéns. Não sei, me procura depois para saber qual é o prêmio. A primeira pessoa que acertar todos em ordem, ok? Já foram todos? Amém, glória a Deus, parabéns para a pessoa que acertou. Parabéns. Olha, a nossa aula, ela vai finalizar, nossa última aula, que é hoje, ela vai finalizar não mais com uma história de um dos juízes, mas nós vamos finalizar a aula de hoje falando como que ficou o povo de Israel após Deus ter levantado estes libertadores, esses chamados juízes, para libertar o povo de Deus da opressão. Como ficou o povo de Deus após essa situação? A Bíblia diz que ficou assim, olha só a história. Hoje a história é sobre Mica, um jovem que ele morava na casa da sua mãe e ele era uma pessoa muito ruim, que fazia coisas ruins. Isso que caracteriza uma pessoa muito ruim. É uma pessoa que faz maldades. E qual é a maldade que ele fez? Você me pergunta. Olha, a maldade dele foi horrível. Ele roubou a própria mãe. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Havia um homem que morava na região montanhosa de Efraim que se chamava Mica.
e ele roubou a mãe dele. Ele pegou a mãe dele. Imagina como que ficou a mãe dele. A mãe dele ficou muito aborrecida. Obviamente, imagina, o seu próprio filho roubar você. Só que ele não só roubou, ele ainda mentiu, ele ocultou. Ele não falou que tinha sido ele que tinha roubado. Ele ficou, caladinho. Ele ficou em silêncio, ele não falou para a mãe dele que ele tinha roubado. E ele tinha roubado ainda 1.100 barras de prata. Olha só, tá na Bíblia essa história, vocês podem acompanhar aí. Tá em Juízes, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13. Nós lemos, inclusive, essa história há poucos dias, na nossa Bíblia M'Cheyne. Ok? Em Juízes, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13. Então, ele roubou da mãe dele 1.100 barras de prata. Olha que quantidade absurda que ele roubou da mãe dele. Mas mesmo se fosse uma única moeda, tá errado. Tá errado, não podemos roubar nada, jamais, né? Jamais, nunca. Não podemos nem desejar roubar, quanto mais roubar. Então, olha só que situação. Mica, ele era do povo de Israel, a sua mãe também. E olha só o que eles estão fazendo. Ele roubando da mãe. E olha o que a mãe dele faz. A mãe dele amaldiçoou o ladrão. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, perdoar os nossos devedores. Se alguém nos roubar, se alguém nos pegar alguma coisa, nós devemos não amaldiçoar. Pelo contrário, nós devemos abençoar o ladrão. Olha que situação. Então, em vez dela abençoar, né, perdoar, ela amaldiçoou ainda aquele dinheiro. Então, Mica, quando ouviu aquela maldição, deve que ele até ali, né, estava tranquilinho, assoviando talvez, né? Nossa, ninguém descobriu. Aí, na hora que a mãe dele lançou uma maldição, ele ficou com medo. A tranquilidade dele, ele lá, alegrezinho, roubei 1.100 moedas. Na hora que ele ouviu a mãe dele falando, sei lá, qual era a maldição, a mãe dele deve que falou, que caia os dentes de quem me roubou. Aí ele pensou, vou ficar vou ficar banguelo. Ou então, que caiam os cabelos de quem roubou meu dinheiro. Aí ele, meu Deus do céu, meu cabelo vai começar a cair. Aí talvez passou um dia, começou a cair uma tufa de cabelo. Meu Deus do céu, vou ficar careca e minha mãe vai logo saber. Ou então, vou ficar banguelo. Ou então a maldição foi outra, não sei qual foi a maldição. Mas ele acreditava que algo terrível estava prestes para acontecer. Então ele confessou, ele falou, olha mãe, fui eu mesmo que roubei a sua prata, eu que roubei, tá? Então a mãe dele foi e falou, meu Deus do céu, é meu filho é um ladrão. E em vez dela repreender o filho, ela abençoou o filho. Ela não falou, olha meu filho, você roubou, tá errado. Não, ela abençoou o filho. Olha como que estava invertido os valores ali. Em vez de ela abençoar o ladrão, que ela deveria, ela não abençoou. Ela, pelo contrário, amaldiçoou, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Naquela época, tinha sim essa vigência, tinha essa obrigação. A palavra de Deus ela é única. A Bíblia diz que o resumo de toda a lei e dos profetas, ou seja, de tudo aquilo que Moisés tinha escrito, é o amor. É nós amarmos, é nós sabermos que Deus ele pode perdoar aquelas pessoas, mesmo que seja a pessoa mais miserável do mundo, Deus ele pode perdoar essa pessoa, né? E nós não podemos amaldiçoar ninguém, gente. Olha que situação, como que alguém vai amaldiçoar alguém? Não podemos, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Talvez ela também fosse uma ladroa, né? Talvez ela fosse uma ladra. Então, a gente não sabe como ela conseguiu esse dinheiro. Talvez ela conseguiu esse dinheiro por meios ilícitos. Não sabemos. De qualquer forma, ela não corrigiu o filho. Agora que era o filho dela que estava fazendo coisa errada, ela... E agora? Ela abençoou o filho. E ela fez ainda pior. Olha que situação que aconteceu. Ela falou que aquele dinheiro seria consagrado para fazer um ídolo.
representando Deus. Então ela entregou 200 barras de prata a uma pessoa que confeccionava ídolos. E ela colocou aquele ídolo lá, um Deus falso. Vocês sabem o que é um ídolo? É igual, por exemplo, o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Então, ela pegou aquele ídolo e colocou lá na casa de Mica. Provavelmente ela até desejava adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor que criou todas as coisas. Mas ela estava completamente equivocada. Completamente equivocada. E é aí, caros juniores, que entra o nosso texto áureo de hoje. Nosso texto áureo de hoje, ele fala bem assim, olha: dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Juniores, nós corremos um grave perigo. Nós corremos o mesmo perigo que a mãe de Mica teve. O mesmo perigo que Mica ele teve de nós estarmos amaldiçoando as outras pessoas, que Deus mandou nós abençoarmos, de nós estarmos bendizendo, abençoando aqueles que nós não deveríamos nem abençoar, nós deveríamos manter distantes, mesmo sendo nossos filhos, nossos amigos, alguém próximo de nós. E nós também corremos um perigo muito grande de estarmos produzindo ídolos. Aquilo que nós não deveríamos estar produzindo, nós estarmos fazendo com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio dinheiro. Olha que situação, né? Então aqui o salmista no Salmo 119 diz: dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Essa era uma oração que Mica deveria ter feito. Se ele queria honrar a Deus, se a sua mãe queria honrar a Deus, eles deveriam neste momento ali em Juízes, está escrito em Juízes, no livro de Juízes, eles deveriam neste momento estarem orando a Deus, pedindo uma orientação da parte de Deus sobre como eles poderiam oferecer algo que Deus lhes se agradava. Não eles quererem produzir por conta própria, algo que desonrava a Deus, mesmo que fosse algo grandioso, mesmo que fosse algo bonito. Ah, mas olha que bonito, que belo. Mas Deus ele não se agradava. Deus ele se mantinha distante. Olha, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme lhe parecia correto. Então Mica construiu uma casa de deuses. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Ele também consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Olha que situação. Olha que situação. Vamos agora para o nosso momento curiosidades, porque no nosso momento curiosidades vocês vão ver o porquê que isso é horrível. Não tinha nada que fazer um sacerdote, seu filho sacerdote. Vamos ver por quê. Vocês sabem por quê? Se não sabe, vê aí no nosso momento curiosidade. Será que tem essa curiosidade aí? Olá, você que acabou de chegar no nosso momento curiosidades. E aí, vocês estão preparados para a nossa curiosidade de hoje? Olha, a nossa curiosidade de hoje está muito interessante, hein? Ela fala a respeito dos sacerdotes e os levitas. Vocês conhecem quem são os sacerdotes? Vocês sabiam que só podiam ser sacerdotes aqueles que eram descendentes da tribo de Levi? Muito interessante, não é mesmo? E quem foi Levi? Foi um dos filhos de Jacó. Somente quem era descendente, ou seja, que era filho dessa pessoa, que era Levi, poderia ser um sacerdote. A nossa outra curiosidade é a respeito dos levitas. A palavra de Deus diz que para o ofício do sacerdócio na casa do Senhor, não poderia ser um levita com menos de 25 anos. Então, um jovem muito jovem, levita, né, sacerdote, servindo na casa do Senhor, não poderia existir. Eles sempre tinham que ser acima de 25 ou até mesmo em outra passagem tem escrito acima de 30 anos. Então,
Não poderia ser uma criança servindo ali, oferecendo sacrifício na casa do Senhor. A outra curiosidade que nós temos aqui é a respeito da propriedade. Eles não poderiam ter propriedades, eles não poderiam ter, por exemplo, fazendas, conseguir muito dinheiro. Eles deveriam viver somente com aquilo que eles recebiam nas doações na casa de Deus. A nossa outra curiosidade é a respeito do local que Deus escolheu para ele habitar. Como assim o local que ele escolheu para ele habitar? Ele fez uma promessa para Moisés, né? Ele fez uma profecia através da vida de Moisés, falando que um dia ele iria escolher um local para ele habitar. E somente neste local que poderia ser oferecido sacrifícios, poderia ser oferecido culto a Deus. Somente naquele lugar. Outro local não seria adequado, não seria correto. Então, o primeiro local que ele escolheu para habitar era onde estava o tabernáculo. Ali que os sacerdotes eles tinham que oferecer sacrifício ao verdadeiro Deus. Então, outro lugar estava completamente incorreto. Um dos primeiros locais que o tabernáculo foi colocado foi em um local chamado Siló. Siló, vocês conhecem a história de Samuel. Então, aquele local era ali, Siló, o local que Deus escolheu para os levitas estarem oferecendo sacerdócio. Muito legal aí as nossas curiosidades de hoje, não é mesmo? Então, nos vemos no próximo trimestre para mais curiosidades de fatos interessantes da Bíblia. Até a próxima! Então, vocês viram aí no nosso momento curiosidades, né? A explicação. Como que ele, não sendo da tribo de Levi, não tinha nada que fazer o seu filho de sacerdote, né? E não tinha nada que fazer ali não era a casa de Deus, a Arca da Aliança não estava ali. Não estava ali. Pessoal, que tragédia, que horror. Então, o livro de Juízes, nós vemos que ele começou razoavelmente bem, né? O Josué, o povo ali ainda estava piorando, porque aquele povo ali não tinha tomado toda a herança que Deus mandou eles tomarem. Então, estava começando indo de muito bom para razoável, ruim. Ali, né, Gideão fazendo um ídolo. Gideão fez um ídolo. Aí depois, Sansão desandando completamente, ele morrendo de forma trágica, mas ainda matando os filisteus, mas mesmo assim estava horrível aquela situação. E agora, nos finais do livro de Juízes, nós temos essa história trágica, horrível, horripilante. E se vocês lerem o final de Juízes, piora mais ainda. Aqui nas nossas lições nem tem o que acontece, mas o final de Juízes é ainda pior. Narra a história de um homem que tinha uma esposa e eles acabam matando aquela esposa. Eles matam ela de uma forma completamente covarde, completamente abominável. Algo que nem os cananitas, talvez os próprios cananitas iriam falar bem assim, que povo perverso, que povo horrível, horrível. Olha que situação triste, horrível mesmo. E agora nós temos aqui Mica, eles também fazendo algo que estava completamente desviado dos planos de Deus. Deus ele não planejava essa situação, né? Como ele não planejava a situação que vai acontecer no final do livro de Juízes. Se vocês quiserem, vocês podem ler lá. Mas vocês vão ver que ali, a pessoa que escreveu o livro de Juízes, foi proposital ela colocar esses pontos, esses desvios. Porque para o nosso aprendizado. Toda a escritura ela é escrita para o nosso proveito. Por quê? Para que nós olhemos e aprendemos da palavra de Deus. Olha o que acontece. Aquilo que está ruim pode piorar e vai piorar. Olha só, estava lá um jovem levita, vocês viram eu falando, que o levita era escolhido para ministrar na casa de Deus. Somente aonde estava a presença de Deus, aonde estava a arca da aliança. E nesse momento, um levita, ele estava passando, olha lá, ó, de Belém de Judá,
à procura de um lugar para morar. Gente, um levita procurando um local para morar, e ele perguntou ali na casa de Mica. Eles perguntaram para ele, né? Da onde você vem? Aí ele falou, tô vindo de Belém de Judá, procurando um lugar para morar. Aí ele falou, olha, vem morar aqui, vem morar aqui. Vem ser meu conselheiro, vem me dar conselhos e ainda ser o meu sacerdote. Porque olha só, eu vou te dar comida, vou te dar roupa, vou te dar dinheiro. Pegou o dinheiro lá que ele tinha pegado da mãe dele, né? A mãe dele tinha colocado ali. E venha morar aqui, ó. Aí o levita foi interesseiro. Ele falou, opa, que oportunidade legal. Dinheiro é tudo que eu quero. Então ele falou bem assim, beleza, tô decidido, vou morar aqui. Aí Mica ainda pensou assim, olha, agora verdadeiramente está escrito em Juízes no capítulo 17, 13. Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Olha que tristeza, olha que tristeza. Ele era uma pessoa ignorante. Ele era uma pessoa completamente ignorante. Ele e a sua mãe, eles não conheciam os caminhos de Deus. Eles estavam distantes de Deus, o coração deles estavam completamente distanciados de Deus. Aquela geração havia adotado costumes idólatras e fazendo aquilo que pensavam ainda ser a verdadeira adoração a Deus. O levita que passou a morar com Mica tinha a responsabilidade, vocês viram, de ministrar na casa de Deus perto da Arca da Aliança. Não era para ele estar ali. Mas o que parece é que ele também não conhecia o Deus verdadeiro. E pior, ele desprezava as leis de Deus. Ele não queria saber daquilo que Deus ele tinha para oferecer para o povo de Deus. E o coração dele estava completamente distante de Deus. Olha, juniores, uma lição que fica para nós é que é muito importante, mas muito importante mesmo, nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus. E quem é Deus é expresso na Bíblia, na palavra de Deus. Somente quando nós guardamos toda a palavra de Deus no nosso coração, somente quando nós colocamos nela a nossa esperança, mesmo que aos nossos olhos nós não vejamos nada, nós não sintamos nada, somente neste momento é que nós verdadeiramente amamos ao nosso Deus de todo o nosso coração, evitando os falsos ensinamentos e não sendo facilmente enganados pela serpente. A história de Mica nos ensina que o conhecimento das Escrituras sagradas é fundamental para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ok? Quando nós sabemos quem realmente é Deus, nós vivemos de maneira a agradarmos a Ele. Juniores, que lição abençoada é essa? Que lição maravilhosa é essa que nós aprendemos nessa manhã de domingo? Deus ele tem falado conosco através da sua palavra. Vocês têm ouvido a palavra dele através dessa lição? Eu espero de coração que vocês tenham sim ouvido a voz de Deus. Aquele levita, ele morava em Belém. Belém significa casa do pão. Casa do pão. Qual é a casa do pão? É a palavra de Deus, né? Ele é a mesma cidade que Jesus nasceu. Olha que beleza! É a mesma cidade que Davi nasceu, o rei, o futuro rei de Israel nasceu. Que maravilha! Mas ele optou em sair da casa do pão e habitar em um local que a palavra de Deus não estava. Ele optou. Mesmo sendo em Israel, ele foi em outro local. Ele saiu ali de Belém. Ele saiu. Ele foi morar em um local que a casa de, a palavra de Deus não habitava. Gente, ele foi morar num local que era casas de ídolos. Que tragédia, que horror!
eles adoravam outros deuses. Isso é muito horrível. É horrível, horrível mesmo. É digno de... Gente, é digno de morte. Imagina, adorar ídolos. Isso é terrível. Terrível. E ele foi morar naquele local. Em vez dele falar, olha, aí não é o certo. Deus, ele diz que nós devemos adorar o único Senhor, porque essa era a função do levita, era ensinar a palavra de Deus. Ele deveria falar, ouça, obedeçam a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor, digno de adoração. Em vez dele pregar a palavra de Deus, ele se juntou ali. Por quê? Porque ele viu os benefícios momentâneos que ele iria ter. Ele viu que se ele falasse contra os ídolos, ele iria não receber aquele dinheiro, não iria receber aquela roupa. Que tragédia, que lamentação, que digno de pena. E a história piora. Vocês agora vão relembrar todo o livro de Juízes. Vocês viram no começo, a Amanda ela passou, né, o vídeo falando sobre o livro de Juízes. Então vocês agora vão ver uma explicação a respeito de todo o livro de Juízes. Vai lá. Esta é a última aula do livro de Juízes. Estudamos sobre Josué guiando o povo de Deus até a terra que Deus havia prometido a eles, a terra de Canaã. Porém, a ordem que Josué deu a eles era muito clara. Obedeça aos mandamentos de Deus e não façam o que os povos da terra de Canaã faz. Porém, nós vimos nas últimas aulas o fracasso total de Israel, o povo de Deus. Neste período, as tribos eram governadas por juízes, líderes levantados por Deus para salvar o povo de Deus dos seus inimigos. Porém, o livro de Juízes nos mostrou que os líderes foram de muito bom para regular, de regular para ruim e de ruim para pior. O povo de Deus, Israel, vivia como um relógio. Eles pecavam e por isso Deus permitia seus inimigos triunfar. Porém, eles se arrependiam e Deus enviava um libertador, chamado de juiz. Este libertador trazia a paz e neste tempo de paz, o povo voltava a pecar. E assim, eles viveram por muitos anos. Estudamos que Deus levantou homens e mulheres improváveis, como Otoniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão e Jefté. E hoje, nesta aula, nós estudamos a última parte do livro, que nos mostra que o povo de Israel se corrompeu totalmente. Hoje, vimos que o povo de Deus, o povo de Israel, chegou literalmente ao fundo do poço. E o motivo era, naquela época, Israel não tinha um rei. E todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Assim, temos a história de um filho que rouba sua própria mãe e, após ser perdoado, constrói um templo para falsos deuses. Mas a história não acabou aí. Teve muitos outros casos de violência extremamente perturbador. Isso tudo foi o resultado do povo de Deus ter se afastado do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. No próximo trimestre, nós vamos estudar uma nova revista, a revista sobre os reis de Israel. E assim, terminamos de estudar sobre o livro de Juízes, com explicações sérias sobre a condição humana e nos mostrando a necessidade da graça de Deus para nos enviar um rei que resgatará o seu povo dos seus pecados. Que bênção, glória a Deus. Então vocês recapitularam aí toda a história do livro de Juízes, né? Muito legal. A recapitulação, por quê? Para o nosso conhecimento. Para nós não fazermos igual. Nós darmos ouvido à voz de Deus. Juniores, eu te pergunto nessa noite, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado crédito à vontade de Deus? Isso é muito sério. A vontade de Deus, às vezes, ela não é agradável aos nossos olhos.
A vontade de Deus aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é o mais enganoso do que todas as coisas, juniores. Nós não iremos ver a vontade de Deus como algo útil para nós. Nós iremos perguntar: orar? Para que orar? Ler a Bíblia? Para que ler a Bíblia? Jejuar? Para que jejuar? Mas esse é o caminho que Deus escolheu para nós. Isso é o que nós devemos ouvir. Isso é o que nós devemos prestar toda a nossa atenção. Mesmo que nos doe, mesmo que outras pessoas estejam fazendo outra coisa, nós não devemos seguir as outras pessoas. Nós devemos estar seguindo os caminhos de Deus. Nós devemos ser como Samuel, os sacerdotes ali, eles faziam coisas erradas, mas o que ele fazia? Ele fazia aquilo que era o correto. Ele seguia a voz de Deus, ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia a voz de Deus. Que bênção, né? Glória a Deus por isso. Agora vamos para o nosso momento de ofertas. Vamos ofertar na casa de Deus. A palavra de Deus diz para nós ofertarmos na casa de Deus. Será que vocês aí já aprenderam a lição de hoje, né? Que diz para nós ofertarmos. Aonde? Aonde Deus escolheu habitar. A igreja de Deus é onde o Espírito Santo de Deus habita. Então é aqui que nós devemos sim estarmos contribuindo com os nossos recursos materiais. Nós devemos estar trazendo as nossas ofertas, os nossos votos, os nossos dízimos. Vamos contribuir. Aqui embaixo está aparecendo o nosso Pix, a nossa conta bancária, ou o PicPay. Ah, Abraão, só tenho dinheiro, 10 centavos, traga hoje no nosso culto à noite. Deus, ele vai receber e vai te abençoar até 100 vezes mais. Também contribua com a nossa oferta dos 1000 valentes, porque nós estamos fazendo um voto, né? Para nós comprarmos o nosso espaço na rua Expedito Garcia, em Campo Grande, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Então, contribua, faça parte. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus. Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor. Glória a Deus por cada um que contribuiu, que Deus abençoe você grandemente. Agora vamos encerrar a nossa aula de hoje. Ah, que pena, que triste. Sim, a nossa aula de hoje já chegou no final, tá? Foi uma bênção, eu fiquei maravilhado. Glória a Deus por essa aula, tá? Eu fiquei muito feliz porque Deus, ele fala conosco.
Nessa aula eu pude sentir o cuidado que Deus tem conosco, com cada um de nós, através da sua palavra. Olha que preciosidade que Ele nos ensinou, através de uma lição que parece ser tão simples, mas não é simples. Não despreze, juniores, não despreze aquilo que Deus ele tem falado com você. Guarde essa palavra no seu coração, nessa manhã. Olha, eu tenho que terminar falando sobre Jesus. Jesus, ele é o juiz perfeito. Vocês viram na recapitulação que todos os juízes, eles terminaram ali a sua trajetória e o povo acabou se rebelando contra Deus. De novo, por quê? Vinha momentos de paz, o povo se rebelava. Vinha momentos de paz, o povo se rebelava. Então, chegou no momento que Deus não mais enviou juízes. O povo, ele fazia cada um aquilo que achava bom aos seus olhos. E você viu, nós temos um coração que se rebela, né? Então, cada um faz aquilo conforme os seus próprios olhos. Não havia um rei. Então, Deus ele trouxe um rei de acordo com os nossos olhos, que foi Saul. Mas depois, Deus ele trouxe um rei que era de acordo com os olhos dele, que foi quem? Vocês sabem quem foi? Foi Davi, o amado de Deus. Aí aos olhos humanos ele não parecia grande coisa, era franzino, era o menor ali entre os seus irmãos. Mas Davi, ele apontava para outro rei. E quem é esse outro rei? Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós creiamos que Deus ele enviou não somente um libertador, mas ele nos enviou um rei. Não um rei de acordo com os nossos próprios olhos, mas um rei de acordo com os olhos de Deus. Um rei que Deus olhou, o próprio Deus olhou e falou: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Vocês devem escutá-los. Então, juniores, aguardem momentos dos próximos capítulos. Nós iremos estudar na nossa próxima lição, que vai se iniciar domingo que vem. Então fiquem ligadinhos aí nas nossas próximas lições. Nós iremos estudar sobre reis. Os reis imperfeitos, que sempre aponta para o Rei perfeito, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Próximas lições nós vamos estudar então sobre os reis de Israel. Que bênção, eu estou muito ansioso, mas eu termino essa aula falando para você. Jesus Cristo, ele é o nosso único libertador. Ele é o nosso único juiz também. E ele é o nosso único advogado. Ele veio e morreu no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, mas ele veio para que nós não somente tivéssemos o perdão dos nossos pecados, mas para que cada um de nós, pequenos, grandes, velhos, novos, mães, filhos, olha que mãe que nós aprendemos nessa lição fez uma coisa horrível. Toda a cidade, toda uma tribo se perdeu, várias tribos se perdeu por causa dessa mãe. A Bíblia conta essa história. Milhares de pessoas morreram por causa do pecado dessa mãe e desse filho. Que situação triste, lamentável. Mas nós vamos estudar aqui na Palavra de Deus. Presta atenção na Palavra de Deus. Nós vamos estudar que Jesus Cristo, ele nasceu na tribo de Belém, em Belém, da tribo de Judá. E ele morreu em nossos pecados, mas ele morreu para nos dar o perdão e também fazer com que cada um de nós abandonemos os nossos pecados, deixemos os nossos pecados para todo sempre. Então, abandone os seus pecados. Creia que Jesus ele pode te perdoar, mas creia também que ele pode enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para fazer com que você abandone por completo a mentira. Abandone por completo o desejo de roubar. Abandone por completo também o roubo. Desde pequeno também todos nós somos falhos. Então não roube, não deseje, não minta jamais para os seus pais. Amém? Vamos orar?
Senhor, te agradecemos, Pai, por esta aula que o Senhor falou poderosamente conosco. Que o Senhor, Pai, envie neste momento o teu Consolador, Pai. Que Ele testifique, Senhor, essas palavras que foram ministradas aqui nesta manhã. Que os seus filhos, Senhor, venham crer de todo o coração em Ti somente. Que eles não venham jamais adorar outro Deus, outro ídolo. Que jamais eles venham crer, acreditar, Senhor, em outra pessoa, mas que eles venham acreditar somente na Tua palavra. Que eles venham somente ouvir a voz do Teu Filho amado, que é Jesus Cristo. Que eles venham, em nome de Jesus Cristo, estar tendo perdão dos seus pecados, estar crendo na Tua palavra, estar, Senhor, e estar completamente devotados e entregues a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu oro a Ti. Em nome de Jesus que eu agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe você e a tua família. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.